para a área de formação. Eu fiz doutorado em Ciência da Informação e da Comunicação na Universidade de Grenoble, na França. Fiz mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, também em Ciência da Informação e da Comunicação. E fiz pós-doutorado em Instituto de Filosofia, né, na Universidade de Quebec, em Montreal, trabalhando na parte de Filosofia da Linguagem, Inteligência Artificial e Ciência Cognitiva. Depois eu fiz um outro pós-doutorado no Instituto de Linguística Aplicada, na Universidade Pompeu Fabra, né, em Barcelona. E depois eu fiz um outro pós-doutorado também na área de Direito e Genoma, na Universidade de Deusto, né? E enveredei também por um estágio pós-doutoral em preservação digital na Universidade de Barcelona. Então, eu nasci na ilha de São Miguel, no oeste do Pará, né? É uma ilha que fica longe da cidade de Santarém. Para você ir para lá, você vai de barco durante 5 horas, ou então você vai de lanche durante 2 horas, né? Então, lá eu nasci e convivi, né, com as comunidades indígenas também, né? Com os pajés, né, com as bezedeiras, as rezadeiras, né? Então, eu sou muito apaixonada, né, por esse léxico dessas comunidades, né, e pelas culturas, né, pela alimentação, pelos remédios. Então, eu sou toda envolvida com esses povos, né? Não consegui me desvencilhar realmente, né, desse meu terreno, né, desse meu pé, da onde eu fui, né? Então, eu realmente não consigo me desvencilhar até hoje. Eu tenho uma relação enorme, né, com a minha família no norte e com as pessoas que eu convivi, né, realmente muito próximo. Daí, talvez por isso, né, que eu tenha me interessado muito aqui por essas questões, porque, em primeiro lugar, quando eu cheguei aqui no Ceará, a primeira vez que eu fui ao médico, eu expliquei para ele que eu estava entupida, né, e ele perguntou se eu tinha ido quantas vezes fazia quando eu ia no banheiro, quanto tempo fazia. Falei, não, eu vou todo dia. Aí eu comecei a pensar agora, qual é a palavra que eu vou dizer para ele, né? Eu morava na residência universitária, aí eu fiz assim para ele, ó, eu estou aqui entupida. Daí ele falou, acho que é congestionada que chama aqui, né? E aí, então, daí, pouco a pouco, né, eu fui aprendendo esse linguajar do Ceará, mas eu também sofria muito com isso, né? Eu dava aula no colégio, Pio X para as crianças, né? E eu falava muita linguagem nossa do norte, né? E eu estudava no colégio Lourenço Filho e eu pedi ao professor licença para eu jogar, né, o papel no lixeiro. Ele mandou rebolar e eu fiquei desesperada, como é que eu vou rebolar em sala de aula, né? E com isso eu fui logo reclamar, né? Fiz todas as reclamações possíveis e o professor só faltou morrer de rir, porque rebolar era jogar e eu não sabia, né? Então, assim, essa coisa de você sair de uma cultura para outra, você vai sofrendo preconceitos linguísticos, mas você vai aprendendo também, né? Isso é muito bom. Quando houve o projeto dos Mais Médicos, o programa dos Mais Médicos, eu tinha 2 alunos aqui que elas conversavam muito comigo, né? Que era a Camila Regina e como é que é o nome da outra minha aluna? Nem lembro o nome. Camila Regina que teve que ficar muito, né, junto comigo. E ela dizia muito, professora, a gente tem tanta dificuldade de conversar com o pessoal dos Mais Médicos que a gente não sabe o que dizer e eles não sabem nos entender, né? E aí, conversando com a professora Lídia Eugênia aqui, né, ela disse, a gente podia fazer um vocabulário, né? Eu sempre pesquiso na área de tecnologia linguística, mas não tinha pensado nisso, né? E aí ela disse, eu podia fazer um vocabulário, termos populares, né? Eu disse, então vamos fazer, né? Então eu fiz um projeto muito grande do CNPq, em acho que foi 2014, se eu não me engano, né? E esse projeto, participava eu, coordenando esse projeto, né? Participava
a professora Lídia da equipe, né, o professor Hamilton, a professora Mayra, né, a professora Socorro da Paraíba, porque ela é uma das maiores linguistas daqui do Nordeste, né, então ela me ajudou muito nisso, a professora Maria Elias. E também professores de fora, por quê? Porque eu não tinha ainda esse entendimento que hoje eu tenho, né, da linguística, da terminologia eu tinha, mas eu não sou linguista, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente vai ter que ir para as comunidades, né? Não dá para você fazer uma pesquisa para conhecer, né, os falares, né, os léxicos dessas comunidades, se direcionar para essas comunidades, né? Então a gente começou a nossa pesquisa, nós começamos aqui nos Tremembés, né? A minha aluna morava na Caucaia e a minha filha mora no Icaraí. Então a gente começou a ir pouco a pouco, né? E a gente marcou entrevista e fomos conversar com a pajé na época. Então a gente ia perguntar para ela, né, o nome das doenças aqui. E eu já tinha 2 livros, né, um livro que o colega professor Henri Campos, que participou também dessa pesquisa muito, né, doutor Henri Campos, né, do Hospital das Clínicas, que na época ele era reitor, ele participou muito dessa pesquisa. Me orientava, assim, como é, com quem é que eu podia conversar. E aí, quando a gente foi aqui para os Tapebas, né, a gente conversou muito, né, e começamos a perceber os falares que eles tinham aí na comunidade, e eu comecei a perceber que era muito parecido com os falares lá do norte, da Ilha de São Miguel. A gente viajou para os Tremembés, né? Então, lá nos Tremembés também nós marcamos a entrevista com o cacique Venâncio, né? E aí outras pessoas participaram na comunidade, né? E também tinha muitas expressões, né, que eles falavam, né, que eram muito parecidas também com o norte. Por exemplo, era fininha, por exemplo. Eu não sabia o que era fininha, né, para dizer que era diarreia, né. Então, peraí um pouquinho que eu vou para uma carreirinha. O que é carreirinha? Carreirinha também é uma diarreia. Então, eram expressões que eu achava muito bacana. Por exemplo, tinha uma aqui também, ideira, né? O que é uma ideira? Ele está com ideira, que também é diarreia. Então eram muitas expressões, por exemplo, que eu não sabia o que era também, mas que eu achava era muito bacana, né? Eu observo que a gente é muito distante, né? A ciência se parece distante, muito distante, né, do conhecimento popular. Porque nós somos, de certa forma, preconceituosos, né? Um exemplo disso a gente pode citar com relação aqui aos profetas da chuva, né? Precisou de muito tempo para eles serem reconhecidos na ciência, né? Por quê? Porque eles tinham uma experiência. Eu tinha um colega, eu fui bibliotecária do Nutec durante muito tempo, aqui no Ceará, no Núcleo de Tecnologia Industrial, e tinha um engenheiro que ele morava em Quixadá. E ele voltava e dizia, eita, vai chover, vai ser um inverno bom esse ano. Por quê, colega? Os capotes estavam em cima da casa. Eu não sabia o que era capote. Capote, para no norte, é picote, entendeu? Aí eu dizia, mas por quê? Eu disse, não, porque olha, ela subiu no telhado, vai ser bom inverno. A gente tem uma ideologia que talvez seja, talvez não, mas talvez seja, em consequência de uma certa afirmação científica, né? A gente acha que a ciência ela é a mãe e a pai de tudo, que ela não tem falha, não, pelo contrário, é o único conhecimento que não é verdadeiro 100%, né? Que conforme a ciência vai evoluindo, descobre-se muito mais coisas, né? Muito mais que antes não se pensava, né? Então, quer dizer, ela é verdadeira até aquele momento. Enquanto é descoberta outra coisa, aquele conhecimento já vai evoluindo, né? E a gente não tem esse olhar da interdisciplinaridade, né? Que eu acho que falta muito. Quando você conversa com as culturas, você aprende muita coisa, né? Eu tenho orientações de 2 alunos que estão trabalhando muito, né, com os falares e os dizeres relacionados aos preconceitos contra as comunidades LGBTQIAP+, né? Então você vê até isso, por quê? Porque tem doenças que afetam muito essas comunidades, né?
Então, quer dizer, foi preciso o Ministério da Saúde baixar algumas normativas, né, para que essas pessoas fossem respeitadas nos âmbitos hospitalares e também nas investigações, né. Então, a gente observa que na realidade, a gente tem esse olhar muito preconceituoso mesmo, como eu falei, né. Então, assim, essa pesquisa ela me fez eu pensar, né, nessa perspectiva de que a ciência ela não deve ser dissociada do conhecimento popular, né? O conhecimento científico não deveria ser dissociado do conhecimento popular, do conhecimento dos outros tipos de conhecimento religioso, etc, etc. Né? Nesse sentido é que eu acho que a gente deveria ser mais, vou usar uma expressão que não é humilde na humildade de calçar a sandália da humildade do programa que chama de televisão, mas é de você ter uma humildade de conversar com as pessoas, né? Quando você quer fazer uma pesquisa, e você vai fazer uma roda de conversa, por exemplo, né, uma etnografia, você tem, às vezes, você já chega se expondo, né? Então isso talvez afaste as pessoas, né? Eu acho que quando você cataloga esses termos, né, que você faz o registro desses termos, a gente chama isso na nossa área de catalogação, então você cataloga prontuário de paciente, você vai observar, você tem tranquilamente, você mapeia realmente as regiões que têm determinadas enfermidades, né? Se a gente for brincar aqui, a gente pode citar um exemplo, né? Que quando eu vim morar aqui em Fortaleza, não se falava em enfermidades de pele, por exemplo. Em Maracanã hoje a gente fala muito, né? Enfermidade de pele, gripe forte, né? Asma. Por quê? Por causa do setor produtivo, onde tem uma poluição muito grande, né? Então, na época da implementação industrial, a poluição não era tão, vamos dizer assim, observada com cuidado como se olha hoje, né? Então, eu acho que isso tem uma coisa muito grande, né? E quando eu estava no hospital também, quando eu estava lá na Espanha, que eu fazia o pós-doutorado em linguística aplicada, eu fui muito tempo no hospital universitário. Era muito engraçado, porque Barcelona ele recebe muitos migrantes e a gente conversava muito sobre isso, né? Eles vinham falando de determinadas enfermidades que as pessoas também não sabiam o que era, né? E eles estavam aprendendo com essas pessoas, principalmente pessoas que vinham de Cabo Verde, né? Do continente africano de uma maneira geral, determinadas cidades. A mesma coisa que o Brasil, né? A gente é um país continental, então não adianta você chegar no canto e querer achar e falar para a área da saúde determinadas expressões que eles não sabem ou você não sabe, né? Então eu acho que o que falta mesmo é que se cada hospital tivesse no vocabulário esses termos, a gente está terminando para deixar lá no plano das clínicas, eu acho que talvez esse diálogo, né, ele fosse muito mais produtivo entre a área da saúde e um paciente de uma maneira geral. São todas essas questões que eu acho que elas fazem falta também nas organizações de saúde, né? Então, esse olhar muito mais aberto, né, muito mais acolhedor. Eu acho que é muito por aí. A gente estuda muitas línguas estrangeiras, mas a gente não estuda a língua popular, né? Então, esse léxico ele faz muita falta, né? E eu acho que é muito fundamental, não necessariamente para a população comum, né? Mas esse linguajar, né, esse léxico aqui, ele é necessário para as organizações de saúde, né? Porque às vezes você não consegue se expressar, você não consegue. Eu que já morei fora em vários outros lugares, né? Inclusive aqui no Brasil, morei em todas as regiões, você escuta as pessoas falando coisas que você não sabe nem o que é, e às vezes é uma coisa tão simples, né? É algo que a gente precisa, não dá para você dominar todos esses termos, né? Essas palavras, termos não, essas palavras, né? O termo na linguagem de especialidade, a gente está falando uma linguagem, né, do nosso cotidiano, então essas palavras não dá para você dominar, né? Então assim, por isso que seria necessário, a mesma coisa se você pensar, a gente também está construindo o vocabulário das siglas, né? Você chega no hospital, o médico fala com você, você tem uma A, que diabo é isso? Né? Não sei o que é, aneurisma de aorta ascendente, a senhora tem uma AA. Não sei o que é não. Né? É preciso que a gente olhe isso, né? E é preciso que a gente olhe por área, porque a AA é a Alcoólicos Anônimos, vai dar
por exemplo, poderá ser muito importante na questão da psiquiatria, por exemplo, na psicologia, né? Mas aneurisma de aorta ascendente, a AA, já é para outra especialidade da saúde, né? Então, tudo isso eu penso, né, que é necessário. Eu não gosto de falar essa palavra importante, que importante, você que diz se é importante ou não, mas necessária, né? Eu acho que é fundamental que se tenha isso, né? Que se consiga enxergar, né? Porque quando você fala, por exemplo, a pessoa é pelada, o que é que você pensa pelada? Né? Pelada é uma pessoa que está sem roupa, né? Mas você pensa, você não sabe o que é pelada, né? Então, o pelada é o que eles chamam, na área da saúde, alopécia, é uma pessoa alopeciada. Mas ninguém sabe o que é. Não adianta você falar para ele, ó, você tem uma alopecia, e daí? O que é? Eu não sei o que é, né? Então, tudo isso, talvez por isso que caiu né, na questão do Enem, né? Caiu uma questão sobre isso, né? Desse vocabulário. Então é isso, né? Muitas expressões que elas usavam que eu não sabia, né? Por exemplo, AIDS era AIDS, né? E por quê? Porque era mais fácil, o nordestino ele corta um pouco, né? Então elas falavam muito isso, lavaceiro na boca, né? Eram as expressões que elas utilizavam. Era, por exemplo, amarelo empombado. Eu amei essa expressão, né? Amarelo empombado, né? Eu achava o máximo. Quer dizer, a pessoa podia ter alguma enfermidade com relação, por exemplo, do fígado, ou ele chamava amarelo empombado para uma pessoa que era albina, né? Por exemplo, osso quebrado, que era uma fratura nos ossos, né? Hermes é para hérnia, né? Então, assim, era muito íngua, né? Para íngua mesmo, né? Panela d'água fervendo, por exemplo. Era uma expressão para dizer que era algo no pulmão, sabe? Um barulho no pulmão, então é a panela d'água fervendo. Uma pampa, que é para dizer que é vitiligo. Então, assim, eram muitas coisas que para mim eram muito interessantes, né? Lado esquecido, era para dizer que a pessoa estava com uma certa paralisia na metade do corpo, né? Língua pregada, igual como eu estou falando agora, né? Então, assim, eram muitas expressões que para mim, elas eram muito prazerosas de eu escutar, porque era um aprendizado enorme. Papada, né? Papada, o que é uma papada? É um bócio, né? Eu não sabia também o que era, né? Então, tanto eu aprendia, né, como eu ressignificava no sentido de apropriar mais ainda do que eu já sabia.